Aleluia. Meus amados irmãos, a Bíblia ela sempre nos ensina a caminhar debaixo de uma orientação. A Bíblia ela nunca foi sugestiva para mim e para você. A Bíblia ela nunca veio dando sugestão. A Bíblia ela sempre vai apontar um caminho, e esse caminho sempre é o caminho da verdade. É o caminho que vai nos conduzir à vida. A Bíblia não é sugestão. Ou você vive ou você não vive. Então ela não tem um meio termo com ela. Então a palavra de Deus, a qual nós temos, amém, nos inclinado, nós temos nos desenvolvido a partir dessa palavra, ela é poderosa para atuar, amém? Para mudar e para trazer transformação em nossas vidas. Eu posso ouvir um amém por isso? Então, quando nós damos ouvido a esta verdade, a esta palavra, nós iremos experimentar o poder dela. Nós iremos experimentar a eficácia dela. Eu quero falar para você que Deus, Ele nunca teve para mim e para você uma vontade permissiva. Deus nunca teve uma vontade permissiva. Por exemplo, eu vou permitir. Já que a pessoa quer isso, eu vou permitir. Isso nunca foi o plano dele. Isso nunca foi o propósito dele. O plano de Deus e o propósito de Deus sempre, amém, é relacionado com aquilo que um dia Ele já determinou para mim e para você. Vocês estão compreendendo isso? Amém? No Salmo de número 139, ele fala que os seus olhos nos viram, amém? Antes mesmo de nós sermos criados, antes mesmo de nós sermos formados no ventre da nossa mãe. E ele fala que a nossa história, os nossos desígnios já estão contidos neste livro. Então lá nos céus existe um livro, existe uma biografia que fala ao meu respeito e também fala ao seu respeito. E qual que é o nosso encargo? O nosso encargo hoje é de andarmos, nos desenvolvermos a partir daquilo que o Pai, aquilo que o próprio Deus já determinou para mim e para você. Então, quando nós inclinamos para essa verdade, para a palavra de Deus, eu tenho certeza que nós iremos experimentar qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade dEle. Amém? Deus tem algo que é bom, algo que é agradável, algo que é perfeito e algo que nós podemos experimentar na nossa vida cotidiana. Bem, quando nós nos inclinamos para essa palavra. Então, a minha existência e a sua existência, ela se dá por um propósito. Esse tempo é um tempo que eu tenho muito tomado reflexão assim da vida. Afinal de contas, será por que eu estou aqui? Qual é o desígnio que Deus preparou para mim? Eu tenho uma vida para viver e eu quero viver por esta causa. Paulo ele vai falar uma coisa muito interessante, Tiara. Ele fala, por esta causa eu me torno prisioneiro. Paulo, quando ele fala isso, ele está algemado a um soldado romano, ele está em uma cadeia, preso, mas Paulo ele vai expressar algo, ele fala, a minha prisão não é por causa do governo romano, ou por qualquer outra coisa, a minha prisão, eu sou prisioneiro por uma causa, pelo Evangelho. Aí, a minha pergunta é nessa noite, será que nós temos desgastado a nossa vida por algo que não é parte do propósito de Deus? Estou quase querendo sentar hoje. Será que nós temos desgastado a nossa vida por algo que talvez não é proposital? Será que nós temos perdido tempo, gastado tempo, tanto esforço para algo que não é propósito de Deus? Eu me pego refletindo, Deus, será que eu estou fazendo algo que não é parte do teu propósito? Será que eu tenho me desgastado? Há tanto desgaste. Nós precisamos refletir a forma que nós temos vivido essa vida. Porque quando eu olho para Neemias, a qual nós estamos lendo, Neemias, ele vem à vida
para um desígnio. Amém? A vida de Neemias se dá para um propósito. Quando Deus resolveu trazer Neemias à existência, foi para um propósito. E Deus já sabia, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o alfa e o ômega. Por isso que Ele anuncia as coisas como se fosse no fim, porque Ele já sabe todas as coisas. Então, até o próprio nome de Neemias havia um significado. Aquele que Deus consola. O próprio nome de Neemias já dizia o desígnio dele, a vocação dele. Você já buscou o significado do teu nome? Eu sei o significado do meu nome. Marcos, voz que traz paz, voz que traz consolo. Então o meu nome já diz algo ao meu respeito. Manuela, Deus conosco. O próprio nome de Neemias já dizia algo com respeito à vida dele. Vocês estão entendendo? Então toda vez quando era citado o nome de Neemias, Neemias entendia que Deus é aquele que consola. O conforto vem de Deus. Então a vida de Neemias se dá para um propósito. E agora eu preciso, meu amado irmão, entender que a minha vida também, ela se dá por um propósito. A nossa vida, ela é para um propósito. Agora eu preciso viver de fato, conforme Deus pré-determinou. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Quando você pega Neemias capítulo 1, né? Neemias, ele vai consultar um dos seus irmãos que está vindo lá de Jerusalém, que está vindo lá de Judá. Neemias, ele consulta, olha, como está aí Jerusalém? Como está a terra nossa, a nossa terra? Então os seus irmãos dão um relato a Neemias. E Neemias, de repente, ele se entristece por causa daquele relato. Aí quando eu vou para o capítulo 2, meu amado irmão, eu vejo que Neemias, ele vai servir ao rei. Neemias, ele tem uma posição de servir ao rei, amém, copeiro do rei, distante da sua cidade, distante do teu local, amém, do seu local de origem, mas ele está servindo. Então agora, não importa o lugar, eu preciso servir. E ele servia de uma forma muito alegre, porque quando Neemias serve o rei, ele vai servir o vinho ao rei. O rei olha para ele, olha para a aparência dele e fala: Neemias, está acontecendo alguma coisa? Isso me chama a atenção, porque ele não estava na sua cidade natal. Ele estava diante de um povo que escravizou o povo dele. Porém Neemias, diante dessa situação, diante desse local, talvez de desonra, ele resolve prestar um serviço de uma forma. E aí, meu amado irmão, não é um ambiente que transforma nós, é nós que transformamos o ambiente. E também, olha, entenda isso, as nossas escolhas não estão baseadas no ambiente. Porque olha aqui para mim, Jesus, ele tem uma escolha no Éden. Jesus, ele tem uma escolha no Getsemane. E Adão teve uma escolha no Éden. A nossa vida, ela é feita por escolha. Vocês compreendem isso? A nossa vida é feita por escolha. Adão no Éden de Deus, no paraíso, é esse mesmo local que um dia nós vamos estar. No paraíso, no jardim de Deus, Adão teve uma escolha. Agora no Gólgota, no Getsemane, Jesus, ele tem uma escolha. E essa escolha de Jesus afetou a minha vida e afetou a sua vida, assim como a escolha de Adão também afetou a nossa existência. Neemias, voltando aqui para Neemias, ele poderia muito bem pensar: não, eu estou em um local bem, estou servindo ao rei, estou em um ambiente bom, e não vou mais me importar
com os meus irmãos. Desculpe a palavra, que se dane os outros, eu estou bem. Às vezes nós pensamos dessa forma, porque eu estou bem. Mas Neemias não. Neemias chega diante do rei triste, se apresenta diante do rei triste e vai servir ao rei. E o rei fala: Neemias, você nunca chegou diante de mim, você nunca se apresentou diante de mim dessa forma, Neemias. O que está acontecendo, Neemias? E Neemias traz um relato. Olha, a minha cidade está assim, assim e assim. Homens que vivem o desígnio de Deus, eles não vivem para si mesmos. Homens que vivem o desígnio de Deus não vivem para si mesmos. Homens e mulheres que vivem os desígnios de Deus não vivem para si mesmos. Não vivem para sua própria escolha, para os seus desejos. Não vivem, meu amado irmão, na zona de conforto. Homens e mulheres de Deus, sai da zona de conforto. Vocês estão me olhando assim hoje? Homens e mulheres de Deus que compreendem o seu propósito não vivem na zona de conforto. Não vive para si mesmo. Não vive por causa da sua própria causa, mas para a causa daquele que chamou. Essa é uma noite que o Senhor quer falar ao nosso coração. É um tempo que Deus está chamando construtores, amém? Deus está chamando construtores. E Neemias, ele tem somente um desígnio para viver, algo para fazer: reconstruir os muros. Neemias, ele vive para trazer proteção, porque muro quer dizer proteção. Neemias, ele trabalha para trazer proteção, para restaurar algo que um dia foi significado de algo que havia, uma proteção. Neemias agora ele traz esse princípio: vou reconstruir os muros e os portões. Não só Neemias, mas também Esdra foi um homem que foi lá e restaurou o altar de Deus. Deus procura homens e mulheres, amém, que restaura aquilo que um dia foi, amém, um marco, algo que já um dia foi, algo que foi histórico. Deus está levantando homens e mulheres nesse tempo, construtores, que não vivem mais pela sua causa. Que não vivem mais somente para os seus problemas. Todos nós temos problemas. Todos nós passamos por circunstâncias. Todos nós enfrentamos batalhas. Mas eu quero falar para você, meu amado irmão, existe algo maior. E olha aqui para mim, quando você lê o livro de Hebreus, capítulo 11, você vai ver que homens batalharam, pastora Júlia. Homens lutaram por algo maior. E eu quero falar para você, e eles nem viram. Eles nem viram aquilo que um dia eles lutaram, um dia eles batalharam, eles nem viram. Tantos homens hoje, se nós pegarmos aqui, tantos empresários que um dia batalhou por uma empresa, que talvez que descansaram, que não estão mais aqui, e hoje a família desfruta de algo que um dia esse homem batalhou por uma causa, sofreu por algo, e talvez ele não desfrutou disso. Meu amado irmão, talvez eu não vou desfrutar daquilo que um dia Deus me mostrou. Talvez seja o Benjamim, talvez sejam os meus netos, mas eu vou batalhar por aquilo que um dia eu vi nele, aquilo que um dia ele me mostrou.
É muito mais. É muito mais. Deus não está nos chamando para viver, meu amado irmão, um propósito maior. Diga isso comigo, um propósito maior. E é um tempo, meu amado irmão, que Deus está nos chamando, nos convocando para erguermos muros. Alguns aqui Deus está chamando para você tampar as brechas desses muros. Não somente isso, pastor Tiago Luiz, mas ao mesmo tempo, nós precisamos pôr sentinelas aos muros. Aqueles que vão olhar, aqueles que vão enxergar. Nós vimos aqui, nós temos muros ao redor desse templo aqui, desse espaço. E esses muros trazem proteção. Mas ao mesmo tempo, as câmeras estão aqui, elas servem também como sentinela. Meu amado irmão, eu sei que você está aí restaurando o muro, seu casamento, a sua vida financeira. Não sei o que você colocou isso diante do Senhor, a sua vida sentimental, a sua vida física. Cada um de nós temos uma necessidade. Mas ao mesmo tempo que nós estamos reconstruindo, restaurando os muros, nós precisamos colocar sentinelas aos muros. Posso ouvir um amém por isso? E o maior perigo, eu quero falar para vocês, desse tempo de reconstrução, desse tempo de edificação, são as distrações. Meu amado irmão, durante esse tempo, olha, durante dessas 7 semanas, eu falei, Deus, eu não vou me distrair. Não vou me distrair. Cada um tem seu problema. Cada um tem sua necessidade. Eu falei, Deus, eu não vou me distrair. Deus, eu não posso me distrair. Cuidado com as distrações. É muito sutil. Eu gosto muito do meu apóstolo. Ele fala assim, às vezes na vida pastoral, eu estou compartilhando algo que é pastoral. O diabo, para distrair você, ele coloca um incêndio ali, ele coloca outro incêndio ali, aí você fica como bombeiro, toda hora apagando incêndio. Isso se torna uma distração para o teu chamado, para a tua vida ministerial. Você também tem que estar atento à sua vida. Porque às vezes, amém, o diabo tem ido lá, colocado um incêndio, jogado uma faísca, para te trazer distração do teu propósito. Vocês estão entendendo? Neemias capítulo 6, versículo 3. Sanbalate e Tobias, enviado, mensageiro de Satanás, para trazer o quê? Distração. Mas Neemias, ele tem uma resposta. Ele envia, ele nem vai ao encontro desses mensageiros. Ele envia outra pessoa, olha, vai lá dizer que eu estou em uma obra e eu não posso parar. Levanta uma das suas mãos comigo, diga isso. Eu estou em uma obra e eu não posso parar. Aí, meu amado irmão, vem aqui. Talvez você está desgastando a tua vida com pequenas coisas. Neemias não poderia desgastar a vida dele com Sanbalate e Tobias, porque era desgaste, discussão, alguma coisinha ali, outra coisinha aqui. Não, isso é tudo para tirar você do propósito. Tem coisas que são legíveis na nossa vida, são autênticas, e essas sim nós precisamos dar atenção. Mas aqui talvez não seja legível, autêntico. Não se embaraça com isso. Vocês estão compreendendo isso? Porque tudo quer te tirar do foco, as distrações. É o que o Senhor tem falado no meu coração. Cuidado com as distrações, porque isso vai ofuscar, porque isso vai calar a voz profética. E nesse tempo, Satanás quer calar a voz profética, quer silenciar a voz profética. E nós não podemos deixar de criar um ambiente profético. Amém? Domingo nós tivemos aqui um ambiente profético aqui dentro da comunidade.
E às vezes o Satanás quer silenciar a voz profética. Não, vamos levantar os sentinelas, vamos levantar os guerreiros, vamos suscitar os valentes da comunidade. Talvez alguma coisinha que está nos impedindo de caminhar, de avançar, meu amado irmão. É a hora de nós da comunidade rompermos com isso, para que possamos, amém, amados irmãos, construir muros, edificar muros, e romper e avançar. Vocês compreendem isso? É um tempo de avanço que Deus quer para nós. E às vezes nós não podemos nos apegar com essas pequenas coisas. Amém? Porque a nossa causa é maior. Amém? A nossa causa é maior. A minha causa não é o Bolsonaro. A minha causa não é a política. A minha causa é o reino. Essa semana eu, mais o pastor Salomão, nós tivemos oportunidade de sentar com o vereador. Ele chamou nós para sentar à mesa dele, meu amado irmão, e nós vimos que nós temos um propósito. O nosso propósito é maior do que partido eleitoral. O nosso propósito é maior do que o nome de um vereador. O nosso propósito é maior do que o nome de um presidente. O nosso propósito é o reino. Esta é a causa. A minha causa é o reino. Nós precisamos romper. Vocês estão compreendendo isso? Então, cuidado com aqueles que são enviados de Satanás. Cuidado que existem enviados de Satanás para te tirar do foco, para que você não possa perceber aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus quer realizar. Cuidado. Vocês compreendem isso? Timóteo capítulo 2. Amém? Versículo 4. Eu fazendo uma caminhada num parque, e veio esse versículo no meu coração. E esse versículo parece que cravou o meu coração. Na verdade ele fere a mente, né? Para revelar o nosso coração. Eu tenho sempre falado isso. 2 de Timóteo 2, versículo 4. Nenhum soldado em serviço, nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. Então o meu agrado não é agradar a vida civil, a vida desse mundo. Mas olha aqui, meu amado irmão, o agrado que eu quero, nós queremos agradar aquele que nos chamou. O nosso agrado precisa estar naquele que nos chamou, aquele que nos alistou, amém? Nós não podemos desgastar nessa vida. Hoje Deus recolheu um grande homem, pastor José Ricardo. E na hora que eu vi a notícia eu comecei a chorar. Deus, o Senhor está recolhendo os seus. Um homem que batalhou. E de repente, através desse vírus aí, meu amado irmão, um homem perde a vida. Meu amado irmão, nós não podemos perder tempo. É como estávamos lá, pastor Salomão. Nós estávamos lá na porta e de repente chega uma jovem para nós. Olha, eu estou passando por depressão. Semana passada eu tentei suicídio. Eu falei, Deus, meu Pai, será que nós estamos desgastando a nossa vida com outra coisa? Tanta gente morrendo, se perdendo. O nosso desgaste não pode ser construir um império para nós, construindo megas templos. Tudo bem, tem um lugar aconchegante, um ambiente aconchegante, meu amado irmão, mas a nossa causa não é essa. A nossa causa não é essa. Existem coisas maiores que Deus nos chamou para viver. Então nós não podemos, meu amado irmão, nós não podemos nos envolver com o assunto da vida civil. Nós não podemos desgastar a nossa vida com isso. Se nós formos chamados para uma guerra maior, se nós formos chamados para fazer algo que é maior,
Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir, o pecado, todo embaraço, corramos a carreira que nos está proposta. Ei, nós precisamos nos desembaraçar. Nós precisamos nos desembaraçar dessa vida. São coisas dessa vida que traz embaraço. Vocês estão compreendendo isso? São coisas cotidianas desta vida que nos traz embaraço. Mateus capítulo 13, versículo 22, diz assim: olha, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e as fascinações da riqueza sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Jesus ele está falando aqui, amados irmãos, de uma semente, de uma palavra que é uma palavra do reino, mas ela não encontra lugar no coração, porque as seduções do mundo, as coisas do mundo, sufoca, impede de trazer vida. Vocês estão compreendendo isso? Então nós não podemos nos embaraçar com essas coisas. Livra-se do pecado, livra-se da prostituição, livra-se da fornicação, livra-se disso, para que quando ele vier, ele te encontre puro, santo, irrepreensível, sem mácula. Livra-se disso. Livra dessas coisas. Tudo aquilo que está te impedindo de viver o propósito de Deus nessa terra. Se livra disso. Foi uma canção, foi gerada há tempos atrás aqui. O que perde nessa vida, ganhará na outra vida 100 vezes mais. Foi gerado dentro do nosso ambiente profético. O que perde nessa vida, ganhará na outra vida 100 vezes mais. Vocês estão compreendendo isso? Meu amado irmão, compreenda isso. Quando você perde nessa vida, na outra vida você ganha 100 vezes mais. Você vai ganhar muito mais. Mateus capítulo 16, versículo 25, ele fala de pessoas que estão tentando se encontrar nessa vida. Tem muita gente tentando se encontrar nessa vida. Porque ele se envolve com essa vida. Ele se envolve com essa vida. E a verdadeira vida, essa pessoa perde. Mas Deus está nos chamando para algo que é maior. Assim como Deus chamou Neemias, assim como Deus chamou Esdras e tantos outros, para viver um propósito maior. E talvez esses homens que eu falei para você nem viram a olhos nus, mas pelos olhos espirituais eles viram, eles contemplaram. Deus está nos chamando para viver algo maior. Diga isso comigo. Deus está nos chamando para viver algo maior. Aleluia. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Amém? Diga assim: eu estou em uma grande obra. Amém? Diga mais uma vez isso comigo. Estou em uma grande obra. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim: olha, estou certo que aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel para concluí-la, é fiel
para terminar. Ele começou uma boa obra. O único que a gente que impede, o único agente de impedir essa obra, você sabe quem que é? Somos nós mesmos. Deus começou algo na sua vida, Deus começou algo na minha vida. E às vezes, a sedução, a vida civil, o envolvimento com a vida civil, o pecado, os embaraços, impede que essa obra seja finalizada. Porque ele começa, mas quem precisa permitir que ele finalize essa boa obra somos nós. Deus começou algo em minha vida e Ele quer terminar. Jesus, Ele vai dizer: Pai, a obra que o Senhor me deste, eu fui lá e finalizei. Pai, a obra que o Senhor me deste, eu concluí, eu finalizei. E é isso. Deus começou algo na minha vida. E a minha oração a cada dia, Deus continue. E às vezes, meu amado irmão, Ele vai mexer nas estruturas. E dói. Obra é doído. Obra é difícil. Restauração é difícil. Dói, machuca, desconforto, é um desconforto. Você fica impaciente. Mas Ele vai finalizar. É por isso que lá em Hebreus Ele deixa isso bem claro, que Ele abala aquilo que é abalável, para que aquilo que é inabalável, que é o reino dele, permaneça em nós. Algumas coisas talvez está acontecendo com você, meu amado irmão. Não é o maligno, não é Deus que está tocando, é Deus que está mexendo. Deus mexe na estrutura, sim. Salmo 103, versículo 12, ele fala assim, que Ele conhece a nossa estrutura, porque nós somos pó. Ele conhece a minha estrutura, e aquilo que precisa ser mexido, aquilo que precisa trazer ordem, Ele quer colocar a ordem. Deus não faz nada no meio da desordem. Sempre Ele traz a luz para trazer clareza, para que Ele coloque as coisas no seu devido lugar. Assim também foi em Gênesis. O mundo estava um caos, mas Ele disse: haja luz. E Ele começou a colocar as coisas no seu devido lugar. Assim também foi em João capítulo 1. O povo que vivia em trevas, a luz brilhou, a luz raiou, para que as coisas fossem colocadas no seu devido lugar. O dracma, quando se perde, acende a luz, para que se possa achar. Deus está mexendo em nossas estruturas. Deus está mexendo comigo. Deus está mexendo com você. Aquilo que é dele, se estabeleça em minha vida e em sua vida. Diga assim comigo: das cinzas Ele tem coroa. Das cinzas Ele tem coroa. Isaías 61 diz: e das cinzas eu tenho coroa. Porque lá em Romanos capítulo 5, versículo 17, ele diz que nós reinaremos em vida. Das cinzas Ele tem coroa. Talvez hoje você se encontre um caco. Já viu quando um espelho se quebra? Tudo, desfragmentado. Mas hoje Ele quer juntar as peças. Ele
quer juntar as peças. Ele quer colocar, amém, cada peça em seu devido lugar. Às vezes você se encontra assim. Às vezes você se encontra dessa forma. Das ruínas, Deus constrói uma nova história. Das ruínas, Deus constrói uma nova história. Tem um texto bastante interessante em Gênesis, que Abraão ele está diante de duas cidades, uma cidade chamada Ai e a outra Betel. E aí ele encontra um monte de ruínas, porque o próprio nome Ai quer dizer ruínas. Mas ele pega aquilo que estava em Ai, ruínas, ele transfere para Betel, que quer dizer casa de Deus. E ali ele constrói um altar ao seu Deus. E ele fala que todas as gerações que passassem naquele lugar que ele construísse, seria um ponto aonde as pessoas encontrariam Deus. Nas suas ruínas, Deus quer criar um altar de adoração, aonde a sua geração, a sua família irá encontrar Deus. Aonde vocês irão encontrar ao Senhor. Porque um dia o seu neto, chamado Jacó, chegou nesse lugar. E nesse lugar Jacó se conectou com Deus. Jacó viu uma escada que dava para o céu. Nas suas ruínas, Deus vai construir das suas ruínas, das suas fraquezas, das suas debilidades, Deus vai reconstruir. E no lugar da sua vergonha, Ele tem dupla honra. Fica de pé, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Por isso que a nossa história, olha aqui para mim, meu amado irmão, não pode terminar em nós mesmos. A história de Neemias não terminou em si mesmo. A história de Neemias não terminou nele mesmo. Neemias poderia muito bem dizer: não, aqui eu estou bem, aqui está confortável, tenho comida, tenho bebida, estou num palácio, sirvo ao rei. Poderia terminar ali. Poderia terminar ali. Mas Deus quer te tirar da zona de conforto. O Evangelho não é confortável. O Evangelho não é confortável. Porque ele traz transformação. Transformação mexe. Mexe com caráter, com egoísmo, com a sua altivez, com o seu orgulho. O Evangelho, ele mexe nisso. Eu sempre tenho dito aqui, olha, ele fere a mente da gente para revelar o nosso coração, amém? Para trazer pureza aos nossos corações. Deus, nessa noite, Ele quer tocar em você. Aleluia. É uma noite que Deus quer tocar. Você crê nisso? Uma das coisas que eu tenho entendido, talvez o ambiente que nós produzimos no domingo passado não seja o mesmo ambiente de hoje. Manifestação não é a mesma. A gente sempre quer repetir. Será qual o ambiente que o Espírito quer produzir hoje? Vamos estar sujeitos ao Espírito Santo? Cada domingo Ele quer reproduzir algo. Talvez ele não quer repetir aquilo que foi domingo. Ele quer reproduzir algo novo em nossa vida. Porque sempre Ele propõe algo novo para nós. Ele quer ministrar o seu coração nessa noite. Olha aqui para mim. Esse texto tem me chamado muita atenção, de Lucas capítulo 5.
Eu venho falando para vocês há dias aqui na comunidade. Chega um leproso diante de Jesus, ele corre até Jesus, ele se prostra diante de Jesus, ele sai da zona de conforto. Ele sai daquele lugar, porque ele não poderia estar naquele lugar. Então ele sai de encontro a Jesus. Quando ele vê Jesus, ele tem uma atitude. A primeira atitude é prostrar, reconhecer que somente Jesus poderia curar. E ele faz um pedido a Jesus: Jesus, se você quiser, pode me curar. Jesus, ao olhar para ele, Jesus responde dizendo: sim, eu quero. Mas Jesus, ele vai além. Ele vai além. Jesus, ele toca. A gente comparar a lepra com essa situação que nós estamos passando, a lepra era muito mais contagiosa. Jesus, ele assume. Por que ele assume ao tocar? Porque ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele estava dizendo: eu estou assumindo, eu sou aquele que toma todas as dores e todas as enfermidades. Me dá sua lepra. Você sabe de uma coisa, Yara? Toda vez quando esse leproso olhava para ele, ele via lepra. Toda vez quando ele se dava com algo que refletia a imagem dele, ele viu ele totalmente desconfigurado, de uma forma imunda. Mas de repente, depois do toque de Jesus, aonde Jesus toca, tudo muda, 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 muda. Imagina esse leproso caminhando agora, depois do toque, ele depara com sua própria imagem e ele vê tudo curado. Deixa Jesus marcar a sua vida. Deixa Jesus marcar a sua vida. E quando você olhar para si mesmo, você vai dizer: eu fui marcado. Por que Deus teve que tocar na perna de Jacó, e Jacó se tornar um homem manco? Porque toda vez quando ele caminhava, ele lembrava: existe alguém que me tocou, existe alguém que mudou a minha história. Deixa ele te tocar.